Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Shalom. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Provérbios. Glória a Deus. Provérbio, capítulo de número 6. 6 a partir do verso 16. Seguindo a linha de estudo que a pastora tem pregado, falando das coisas que são ditas, dos poderes das nossas palavras, eu quero abrir um culto hoje falando de uma coisa que tem poder nas nossas palavras, mas talvez não um poder de Deus, mas um poder maligno, que é a mentira. Provérbios 6, 16, a gente vai ler até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Se você está fazendo alguma coisa disso que a gente leu, é aconselhável que você pare, porque essas coisas, segundo a Bíblia, o Senhor abomina. Ele não gosta, ele se aborrece com essas coisas que a gente tratou. Dessas 7 coisas que a gente leu, se você prestar bem atenção, você vai ver que 2 delas é sobre mentira. Porque ele diz ali que a segunda coisa é a língua mentirosa, e a 6ª coisa diz que testemunha falsa que profere mentiras. Então, as 2 estão relacionadas à mentira. Então, dessas coisas que diz que o Senhor não gosta, dessas 6 coisas, 2 é referente à mentira. A mentira, irmãos, é um dos artifícios mais usados em relações sociais entre 2 pessoas, porque elas desconsideram os princípios morais da boa convivência, e é um dos pecados mais comuns que existe. A mentira, geralmente, ela é complemento de outro pecado. Como assim? Vou te dar um exemplo. Quando alguém furta algo, quando a pessoa comete o pecado do furto, do roubo, e ela é pega, ela mente para não ser punida. O que uma pessoa, quando rouba, a primeira coisa que ela falou: você roubou isso? O que ela faz? Ela mente. Eu não peguei nada. Então, a mentira é sempre consequência de um pecado talvez muito maior, né? Ou quando alguém trai o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, e há uma suspeita sem provas, o traidor mente para defender a sua reputação, mas a mentira não passará impune no juízo final. Amém? Então, eu separei alguns textos aqui, 2 passagens, na verdade, que vão tratar bem esse aspecto de mentira. A primeira delas que eu marquei foi sobre Jeroboão, irmãos. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel depois do reino dividido. Após a morte de Salomão, ele foi prestigiado pela mensagem do profeta Aias, que lhe transferiu a seguinte sentença. Está em 2 Reis 11:38. Olha o que o profeta disse para ele quando ele foi para começar o seu reinado: se ouvirdes tudo o que eu te ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Essa foi a profecia que o profeta entregou para Jeroboão no começo do seu reinado. Mas Jeroboão foi um rei muito ruim, um rei que trouxe coisas para o templo, que trouxe
um tempo ruim para Israel, foi um rei que não reinou bem, né, que fez várias coisas desagradáveis aos olhos de Deus, e no final, quase no final do seu reinado, ele queria colocar o seu filho como sucessor dele, né? E o profeta Aias, que a gente disse aqui, ele estava ficando já de idade, ficando velho, e a Bíblia diz que ele estava ficando cego. Então, o que Jeroboão tramou? Falou assim, a gente vai lá, vai contar uma mentira para o profeta, pegou a esposa dele e falou assim, você se veste de outro jeito e você vai lá falar com o profeta. Eles queriam, irmão, mentir para Deus. Tem gente, irmãos, que não mente só para mim, para a pastora, para a liderança da igreja. Tem gente que pensa que engana a Deus. Só que quando ele vai fazer isso, irmãos, Deus já revelou para o profeta que estava quase cego que eles iam fazer isso, né? Então, a mulher dele vai vestida de outro jeito, e quando ela está chegando para falar com o profeta, 1 Reis 14, versículo 6, olha o que diz a palavra do Senhor. Ouvindo Aias o ruído de seus pés, quando ela estava entrando pela porta, disse, entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. E se você continuar a leitura desse texto, você vai ver que o profeta, ele dá uma sentença ali para Jeroboão, e tudo que o profeta disse ali se cumpriu, irmãos. Para você entender, e eu vou resumir a história, o profeta disse muitas coisas duras a Jeroboão, e no final ele disse, olha, você vai morrer e sua carne os cachorros vão comer. E é exatamente isso que aconteceu, porque Jeroboão não praticava apenas coisa mal, não era mentiroso, ele quis mentir para Deus. Irmãos, mentir já é ruim. Se você querer mentir para Deus, é pior ainda. E a outra coisa que eu marquei aqui, irmãos, a outra passagem é sobre Geazi. Geazi foi um rapaz escolhido para auxiliar o profeta Eliseu. Também poderia ter tido um futuro promissor, irmãos. Talvez como sucessor do profeta, porque Eliseu acompanhou Elias e Eliseu sucedeu Elias. Geazi fazia a mesma coisa. Geazi acompanhava o profeta Eliseu e ele poderia suceder o profeta Eliseu. Só que os irmãos conhecem a história. Naamã vai lá, procura o profeta, olha, vai lá, mergulha no rio 7 vezes. Você vai mergulhar, vai voltar e quando sua lepra vai sarar. E é isso que acontece. Naamã mergulha e quando Naamã volta, Naamã está tão feliz. Naamã era um homem que tinha bens, tinha posse, tinha status, tinha poder. Naamã oferece uma recompensa, um presente, se é que eu posso dizer assim, a Eliseu. E Eliseu disse que não quer pegar nada, que ele podia ir tranquilo, que estava tudo bem. E aí, Geazi vendo isso, Geazi tem uma falha no seu caráter, irmão. Para mim, mentira, talvez a pior dos aspectos é a falha no caráter. Porque Geazi vai lá e fala, e 2 Reis 5:25, ele vai dizer, fala assim, olha, o Eliseu recebeu umas visitas, ele está precisando sim dessas coisas. E aí o Naamã, ele falou assim, olha, isso aqui era tudo para ele, o que você quiser você pode pegar. E aí ele vai e escolhe umas coisas mentindo em nome de alguém de Deus. Alguém que usa o nome da liderança da igreja, usa o nome da igreja para poder mentir. Usa o nome de alguém que tem credibilidade para tentar enganar outras pessoas. Usa o nome da vida de alguém que tem uma vida com Deus para enganar outras pessoas. É chegar ali na esquina e dizer, olha, a pastora da igreja mandou eu comprar tudo isso aqui. Vai lá, pega e some, vai embora e deixa a dívida. É mentir usando o nome de um escolhido de Deus. E aí ele volta e o profeta pergunta, Geazi, onde você estava? Onde você foi? Ele falou assim, não, eu não fui em lugar nenhum. Resumindo a história, a lepra de Naamã pegou Geazi. Irmãos, mentira, como eu disse, é uma
falha no nosso caráter. Eu prefiro muito, irmãos, falar a verdade. Fala assim, Wanda, mas se você falar a verdade, você vai magoar a pessoa. Talvez você pode omitir, né? Para não magoar a pessoa. Você não conta, mas você sabe a verdade. Só que se a pessoa te perguntar, irmão, fala assim, é melhor uma mentira que agrada do que uma verdade que machuca. Ou tem um ditado, fala assim, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Irmão, isso é mentira. Uma mentira contada 1000 vezes continua sendo mentira. A gente não pode ter uma conduta buscando avivamento, querendo avivamento, uma pessoa bate lá na nossa casa. Irmãos, isso é mentira. Evandro, mas é pecado, isso aí não tem nada a ver, irmãos, é mentira. Tem uma historinha para mim terminar a abertura. Diz que no açougue estava quase para fechar e uma mulher entra para comprar um frango, né? E aí o açougueiro, a mulher chega e pergunta, olha, você tem frango aí? Ele fala, tenho. Ele entra para dentro, ele abre o freezer e ele vê que tinha um frango lá dentro. Ele vai, pega, fala assim, tá aqui, ele pesa, deu 1,5 kg o frango. A mulher pergunta, olha, você tem um pouco maior? Ele fala, tenho. Ele pega o frango, volta lá para dentro, espera um pouquinho e volta com o mesmo frango. E aí a hora que ele coloca na balança, ele coloca a mão, 2 quilos. Esse deu 2 quilos. Ai, que bom. Pega os 2 para mim. Irmão, uma hora a mentira vai ser descoberta. E aí a credibilidade que você demorou tanto para conseguir vai cair por terra. Por quê? É melhor você falar uma verdade e a pessoa ficar triste, irmão, do que você agradar alguém com uma mentira. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 5. Atos 5. A gente vai ler do 1 ao 4 só, para não assustar os irmãos. Atos 5. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reverteu parte do preço, e levando o restante, depositou ao pé dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Amém? Irmãos, continuando falando sobre mentira, esse casal tinha uma propriedade, era deles, a igreja não pediu para ele vender, ninguém pediu para eles fazerem nada, eles venderam e foram lá, dar o dízimo disso. Só que, por exemplo, se você vende alguma coisa por R$100, o dízimo é R$10. Eles venderam a propriedade por um valor e foram lá, olha, a gente veio aqui entregar. Só que eles não entregaram aquilo que eles deveriam entregar, aquilo que as Escrituras nos mandam. Eles mentiram o valor que tinha sido vendido a propriedade para que eles entregassem menos. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, quando ouviu, já falou assim, Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Isso aí não era teu? Se você não vendesse, não ia continuar sendo teu? Ou se você pegasse, não era teu? Então por que você está mentindo na hora de entregar essas coisas para Deus? Sabe o que aconteceu com Ananias, irmãos? Morreu. Na hora. E aí depois de 3 horas, mais ou menos, vem a mulher dele. O que aconteceu com a mulher? Mentiu e morreu também. Irmãos, a mentira não vale a pena.
Era para mim ter lido na abertura, só que eu deixei porque eu sabia que eu ia voltar. João 8:44. João 8:44. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, então, segundo a Bíblia, o que ela está dizendo é que se você mente, você é filho do diabo. Duas pessoas falou misericórdia, eu vou falar para ver se melhora. A Bíblia está dizendo que se você mente, você é filho do diabo. Misericórdia, irmão. Isso é o que a Bíblia está dizendo e referindo-se sobre a mentira. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A gente não pode só profetizar a bênção e viver contando mentira. Né? A Bia sabe, e hoje eu conto para ela, se eu vou jogar bola e paro em algum lugar, irmão, para beber, glória a Deus, para beber coca, para fazer alguma coisa, ela fala, você demorou? Eu falo, não, eu fui lá, na hora que a gente saiu, eu parei em tal lugar, a gente bebeu coca e depois eu voltei. Ela falou, quero sua cara, hein? Mas eu falo a verdade, irmão. Porque já pensou? É onde começa a raiz de todos os males. A mentira. A pessoa, por exemplo, dando esse exemplo, vai jogar bola. Aí a pessoa sabe que o horário da bola é das 8 às 9h30. Então, se é das 8 às 9h30, até acabar, ou mais tardar, 10 horas tem que estar em casa. Certo? Eu cheguei 10h30 em casa. Aí, mas demorou onde você estava? Não, é que eu parei lá na casa do Val e eu precisei ficar conversando com ele, umas coisas. Aí depois ela vê o Val e fala assim, ô Val, o Evandro foi lá e falou assim, o Evandro? Não. Você entendeu, irmão? É uma coisa pequena, mas que pode se tornar uma coisa muito grande. Por quê? Por conta da mentira. Então, perde a credibilidade. É o que eu falei agora há pouco. Às vezes usa o nome de uma pessoa que tem credibilidade para contar uma mentira. E falando de dízimos e ofertas, irmãos, essa igreja tem credibilidade. Irmãos, as pessoas ligam para a gente querendo vender. As pessoas oferecem plano porque sabem que a gente vai pagar. Por quê? Tratando de dízimos e ofertas, se entrou X, o que vai gastar é X, não é Y. Se você deu a oferta para missões, o dinheiro vai para a oferta de missões. Se você deu uma oferta para o som, o dinheiro vai para o som. É assim que é tratado as coisas na igreja, e é assim que você tem que tratar as suas coisas, irmãos. Com verdade, e nunca com mentira. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. E a gente é filho de Deus. Quem é filho de Deus, conta a verdade, porque o dono da verdade é o Espírito Santo. Amém? Você trouxe seu dízimo e sua oferta, segura ele em sua mão, que eu quero orar, abençoar. Você vai trazer aqui para os pastores consagrar. O irmão Diácono Nivaldo vai passar aí para recolher a sua oferta. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, está aqui os dízimos e as ofertas dos meus irmãos que vão entregar em sua casa, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa repreender o devorador, que nós possamos, ó Pai, ter sempre para emprestar e nunca para pedir emprestado. Que a gente seja cabeça, ó Pai, e nunca cauda. E que o Senhor nos abençoe e derrame bênçãos do céu sobre nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus.